Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora fazer a prova da rede, uma prova diagnóstica do primeiro bimestre de 2022, prova de matemática, nono ano. Primeira questão, em uma de suas aulas, o professor de matemática, Paulo, escreveu 2 polinômios na lousa da sala. Lembrando que polinômios são expressões algébricas, né, que contêm letras, números e operadores. Então, aqui P é um polinômio porque possui vários termos. Cada termo do polinômio é chamado de monômio. Então, 2x ao quadrado y é um monômio onde a parte literal é o x ao quadrado y e o coeficiente é o 2. Nesse outro monômio, 6y3, a parte literal é y ao cubo e o coeficiente é mais 6. E aqui temos apenas a parte do coeficiente 2. Muito bem, esse conjunto se chama genericamente de polinômio. Poderia se chamar também de trinômio, porque tem 3 termos. Alguns livros chamam de trinômio quando possuem 3 termos. E, de uma maneira geral, de polinômio. Muito bem, mas vamos resolver a questão, que não era isso que estava pedindo. Ele quer o resultado da soma dos 2 polinômios. Lembrando que, para somar polinômio, existe uma restrição. As partes, ou seja, os monômios têm que ser semelhantes. O que são monômios semelhantes? São os monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letrinhas com os mesmos expoentes. Então, vamos ver quem são semelhantes aqui. Eu tenho o monômio P e o polinômio Q. Quem são os semelhantes aqui nesse conjunto? Vamos analisar 2x ao quadrado y. Será que tem alguém que também tem x ao quadrado y aqui? A resposta é não, né? Então, eu não tenho com quem somar 2x ao quadrado y. Não existe outro termo semelhante a ele. Vamos ver se tem alguém semelhante a 6y3. Opa, temos aqui, ó, outros y3, y ao cubo. Então, este 6y ao cubo, eu vou juntar com esse 6y ao cubo e vai formar 12y ao cubo. Eu somo só os coeficientes, a parte literal repete. Vamos ver se tem mais algum. Aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Tem mais algum x ao quadrado? Não. Apenas esse termo aqui possui a parte literal x elevado ao quadrado. Então, eu não tenho ninguém para juntar com ele, então ele vai ficar sozinho. Ainda tem mais um aqui, que é esse termo aqui que não tem parte literal. Eu tenho aqui mais 2 e tenho esse outro aqui que também não tem parte literal. Logo, eles são semelhantes também. Mais 2 menos 3 é igual a menos 1. Esse colorido aqui embaixo é o resultado da soma dos 2 polinômios, P mais Q. Vamos ver a resposta, letra C. Se você fez de maneira diferente, coloque nos comentários, divida aí com a gente, ok? Vamos para a próxima questão. Observe abaixo as retas R e S e os ângulos formados entre elas. Se eu tenho aqui 2 semirretas concorrentes, formando aqui, ó, 4 ângulos, certo? Porque aqui eu também tenho um ângulo e aqui eu também tenho outro ângulo. Os ângulos opostos pelo vértice, que também pode se chamar de OPV, ângulos opostos pelo vértice, são ângulos sempre congruentes. Vou escrever essa palavrinha aqui. Congruentes, são ângulos que têm a mesma medida, ok? Então, esse ângulo alfa, que é oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Logo, a resposta aqui, o A. Próxima questão. Observe os números apresentados no quadro abaixo. 1, 2, 3 e 4. O número desse quadro, que representa uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Todo número que tem infinitas casas decimais, porém, existe uma repetição. Exemplos de dízimas periódicas, 0, se eu colocar aqui 62, 62, 62, pontinho, pontinho, pontinho. Isso é uma dízima periódica, onde o período, que é a parte que se repete, é 62. Posso ter uma dízima periódica com 3 algarismos repetindo, por exemplo, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, pontinho, pontinho, pontinho.
Quem é o período? Ó, 1, 2, 4, que é o que está se repetindo. Aqui no quadro acima, a dízima periódica é o 2,555. Por quê? Existem infinitas casas decimais, esses pontinhos aqui significa que o número continua. E quem é o período dessa dízima periódica? É o algarismo 5, porque é ele que está se repetindo. Logo, a resposta correta é a letra D. Só completando aqui, o número menos 7 é um número inteiro, né? Pertencente ao conjunto Z. A fração 1 sobre 4, se você transformar ela para decimal, dividindo 1 por 4, vai dar 0,25. É um decimal, pertencente ao conjunto Q. A raiz de 2, se você colocar na calculadora a raiz de 2, você vai ver também que existem infinitas casas decimais, infinitos números depois da vírgula para a raiz de 2. Porém, a gente não considera esse número como uma dízima periódica porque não existe repetição. A raiz de 2 é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais, mas não é periódico. Não existe um período, não existe uma repetição de algarismos, ok? Então, não confunda número irracional com dízima periódica. Muito bem, essa foi a resolução da primeira parte da prova diagnóstica, 9º ano de 2022. Sigam os próximos vídeos para acompanhar a correção das próximas questões.